Olá, Vanessa Cosentino falando, eu sou psicanalista com especialização em psicologia analítica e a gente está aqui no terceiro vídeo sobre esse livro aqui, sobre a sombra de Saturno. A gente está falando aqui da ferida e da cura dos homens e a gente está estudando então os segredos que os homens carregam. Hoje eu trago então o terceiro e o quarto segredo e mais dois passos de cura desse masculino ferido. Bom, citando aqui o autor, o James Hollis, o terceiro segredo é: o poder feminino é imenso na organização psíquica dos homens. O que quer dizer isso, gente? Que o feminino tem uma grande influência sobre, o psiquismo masculino e o feminino também, obviamente. Por quê? Porque a gente tem o primeiro contato, né? O primeiro contato estruturante da vida do bebê, que vai realmente ajudá-lo a se formar como um ser humano, é a nossa mãe. É uma figura feminina, na grande maioria dos casos. E essa mãe, então, tem uma influência muito grande nos seus filhos, tanto homens como mulheres, mas aqui a gente está falando do masculino, né? Então, essa mãe vai ensinar para essa criança o que é ser amada, o que é ser cuidada, as questões básicas para viver, aprender a viver em sociedade, né? Educá-la. Claro, junto com o pai, mas a mãe tem esse papel muito mais forte de acolher, uma mãe que positiva consegue ensinar a criança a lidar com as suas emoções, nomeia as emoções, né? Então, esse feminino ali, ele vai ter um forte poder sobre esse menino, né, sobre esse rapaz. E depois conforme ele vai crescendo, ele também vai recebendo novas instruções de professoras, né, de mulheres ali, também maioria que estão ainda no cargo de professoras, que continuam reforçando esse feminino como detentor de uma sabedoria, de um conhecimento que vai influenciando esses meninos. E aí, diante disso, o masculino, então, se comporta de quatro maneiras aqui que a gente pode listar aqui no livro, né? E são quatro formas, na verdade, distorcidas. São as formas negativas de que esse masculino vai interpretar esse feminino. A primeira forma é a busca de uma companheira que seja igualzinha à sua mãe, né? Então, o homem, ele de uma maneira distorcida, que não consegue vencer o seu complexo materno, né? Da mesma maneira que a mãe vai educar a criança, ela também, por conta dessa educação, ela vai criar algumas rejeições, algumas frustrações nesse menino, e dependendo de como ele lida com isso, vira um grande complexo materno ou não. Mas quando o complexo materno é muito grande, muito forte, que não foi elaborado, né? Essa mãe que eu tive, que fez isso, fez aquilo outro, ele vai então projetar esse feminino, buscando sempre uma mulher igual a essa mãe para reviver essas situações. Essa projeção dessa mãe vai fazer com que esse rapaz reviva aquilo tentar reviver aquilo que ele viveu com a mãe, positivo ou negativo. Ele vai então tentar agradar as mulheres. Então, você vai reconhecer alguns tipos distintos aí. O homem que tenta agradar as mulheres, o homem que tenta controlar as mulheres e o que evita o confronto, o conflito, não entra numa discussão, não, né? É aquele tipo de marido que eu vejo, muitas clientes falam assim pra mim: eu queria conversar com meu marido, mas ele não quer conversar, ele não fala, ele fica mudo, ele não responde. Né? Então, diante de uma solicitação dessa mulher, poxa, vamos ver o relacionamento, vamos falar sobre isso aqui, evita esse conflito, né? Não fala, se fecha. Então, essa é uma questão negativa, né? Uma forma negativa de lidar com o feminino é essa busca dessa mãe nas mulheres. Por quê, gente? Por que isso é ruim? Porque é impossível, né? Primeiro ponto, é impossível você achar você reviver a relação que você teve com a sua mãe com uma outra mulher, porque as pessoas são diferentes.
né? E aí existe uma incapacidade desse homem de lidar com a mulher real que ele tem, porque ele fica lidando com essa mulher projetada, com essa imagem dessa mãe, fazendo então, vivendo meio que num mundo ali distante daquela mulher real, ia se afastando cada vez mais, né? Então as chances de ter uma relação genuína, as chances de ter uma relação profunda, elas diminuem bastante, porque esse homem está lidando ali com uma projeção, né? Ele não está enxergando a mulher real que ele tem. Bom, a segunda forma de olhar para esse feminino é o pavor de tudo que remete a esse feminino, né? Então, tudo que é relativo, né? A capacidade de comunicação, de expressar sentimentos, carinho, a vida afetiva, que são coisas que são consideradas do feminino, o homem vai rechaçar. Não quero, não vem me falar dessas coisas, eu não tenho isso em mim. Ele não reconhece essa parte. E é uma parte que gente, eu nem preciso falar muito aqui, né? É importantíssima, faz parte do ser humano, a vida emocional, a compreender as emoções, expressar cuidado, carinho. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Tanto é que o mundo corporativo enxergou isso e tem exigido que os profissionais não só tenham um conhecimento técnico da área que eles vão ocupar, mas que eles tenham essas chamadas soft skills, que são essas habilidades mais sutis. Então, a comunicação, a inteligência emocional, a liderança. Então, tudo isso não são conhecimentos que você aprende nos livros, você aprende através de um intenso trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento das suas emoções, né? Da forma como você lida com as emoções. Então, quem diria, essas características ditas do feminino hoje são importantíssimas no mercado de trabalho. Por quê? Porque realmente percebeu-se que faz muita falta, né? O homem, enfim, até a mulher que não tem isso, ele realmente é um profissional que não traz resultado, que gera muito problema, entra em muito conflito, né? Adoece muito mais fácil, adoece psiquicamente, então super importante tratar essa parte. Terceira forma, né, que o homem vai olhar ali o feminino de uma maneira distorcida é perseguindo violentamente os homens que manifestam algum desses caráteres femininos. Né? Então, se eu não posso demonstrar essas questões, né, eu como homem, ninguém pode. E aí é a base da homofobia, né? Você perseguir qualquer tipo de homem que manifeste, que seja um pouco mais cuidadoso, né? Um pouco mais acolhedor, um pouco... Ah, esse cara aí é meio esquisito, é meio afeminado, né? Eu usava esse termo lá na minha época. Então, e esse cara é meio, né, meio feminino demais. Então, a gente, como os homens aqui do bando, a gente vai ter que dar uma lição nele, vai ter que perseguir esse cara para ele entrar na linha. Ou seja, para ele entrar naquele construto estreito do que é ser um masculino, né? Que a gente já tem falado bastante aqui. E a outra forma distorcida de lidar com esse feminino é a excessiva valorização da sexualidade. Então, o homem traduz ali a sua potência, né, no ato sexual, e ele acaba considerando que essa é a única forma de carinho. Muitos relacionamentos desandam quando começa a não ter mais aquele... O homem é natural, não tenha mais aquele apetite sexual, e fica faltando, então, toda aquela parte da comunicação, do companheirismo, que a mulher até então estava sendo suprida ali com o sexo, né? Então, isso faz com que o ato sexual seja uma manobra, né, para mostrar a potência masculina. Ele não está preocupado com se a mulher está gostando ou não, ele está preocupado com a performance dele. Ele usa como um tipo de anestésico, narcótico, assim, um efeito narcótico de fazer muito sexo,
para aplacar sua dor, para não pensar nisso, não só com a sua esposa, né, com a sua mulher, enfim, mas com várias mulheres. Então, o sexo, ele sai um pouco da categoria que ele deveria ter, né, de ser algo do coletivo, do casal, da dupla, e passa a ser essa ferramenta, então, de poder, né, do homem manifestar a sua potência. E aí, quando existe um questionamento, então a mulher fala assim, ai, amor, vamos trazer um brinquedinho aqui na relação, o cara surta, porque como assim? E se esse brinquedinho trouxer mais satisfação para minha mulher do que eu? Se eu não, e o brinquedinho não cansa, e como é que eu faço, né? Eu tenho alguns, eu sigo alguns comediantes, comediante é ótimo para você pegar essas nuances, né? Porque eles falam ali, é, falam a comédia, né? O humor é uma manifestação do inconsciente. Então eles falam aquilo que não pode ser falado de uma maneira engraçada, mas que tá ali na cabeça das pessoas. Tem um comediante que fala, gente, quando eu vou transar com uma menina e aí ela levanta e vai tomar banho e eu tô lá cansadão, é pra ela ir embora, não é pra ela continuar, pelo amor de Deus, eu já me matei aqui, já fiquei, já fiz várias posições e a mulher tá lá, plena. Não, meu amor, toma banho e vai embora, chega, né? Então, o medo que ele tem de falar pra ela, tá, tô cansado, foi legal vamos esperar um pouquinho, sei lá, né? Então, demonstra realmente esse pavor do homem de não ser sexualmente potente, o que para muitas mulheres talvez não seja nenhuma questão. Bom, e aí o casamento, né? A gente que imagina que o casamento, a união das pessoas, seja uma forma dos dois evoluírem, né? Porque a gente só evolui, sinto muito dizer isso, gente, a gente só evolui na companhia do outro, né? Você não evolui sozinho. É muito fácil você dizer que eu me iluminei lá no monte sozinho, meditando. A iluminação acontece mesmo, a evolução pessoal acontece mesmo ali no dia a dia, no contato com as pessoas. E uma das principais pessoas que promove esse trabalho é o seu companheiro ou a sua companheira, porque é ali que você vai ver, né, a projeção, a sombra, várias questões ali tuas, a capacidade de negociar, enfim. Então, de abrir concessão. Então, o casamento, quando ele é vivido apenas nessa questão do sexo, ele é muito pobre, né? A união é vivida apenas nisso, ele é muito pobre. Você perde essa oportunidade desse seu autodesenvolvimento a partir do outro, né? O quarto segredo é que os homens coluem-se em uma conspiração de silêncio, cujo objetivo é reprimir a sua verdade emocional. Então, os homens, eles fazem um pacto secreto, inconsciente, de jamais mencionar essas questões. As conversas dos homens, e isso eu tenho experiência no sentido de ouvir meus amigos, conhecidos, enfim, e até pacientes que falam, eu não tenho um amigo para falar essas coisas que a gente está falando aqui na terapia. A gente fala de futebol, a gente fala de mulher, a gente fala de política, é aquela brincadeira, aquela coisa engraçada, né? Aquela reunião, um tirando sarro do outro, aquela coisa meio quinta série, né, do masculino, mas que não aprofunda, que não fala, como é que tá em casa? Tudo bem, né? Minha mulher é chata, meus filhos, né? E passa. Então, assim, as questões não aprofunda, não fala das suas dores, porque se falar, vai ser rechaçado, ou seja, vai ser humilhado pelo amiguinho. Que coisa de, né? Isso é coisa de menina, que mulherzinha, que papo de mulherzinha. As pessoas, os homens vão se afastando, e esse cara só reclama, esse cara só, né? Então, vai se fechando ali as oportunidades em que o homem tem de olhar para sua dor, de trabalhar a dor. E aí a pergunta é, qual é a dor, né? Talvez as pessoas que estão me assistindo falem, mas que raio de dor é essa que você está falando, Vanessa? A dor emocional de você não ser compreendido, de você ter que desempenhar um papel que talvez que a sociedade te impôs e que você não quer cumprir. A dificuldade de demonstrar, a impossibilidade de demonstrar fragilidade, de chegar num dia e falar assim, cara, hoje eu tô mal,
eu não sei como é que eu terminei aqui meu dia, porque eu tô muito mal, aconteceu isso, 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 eu não entendo minhas emoções, eu tenho uma mágoa muito grande de não sei quem, fulano, entendeu? Esse tipo de conversa que as mulheres têm com muito mais facilidade, os homens não têm permissão para ter essa conversa, não tem com quem ter essa conversa tão importante, que põe para fora, que ajuda a elaborar, que faz com que a pessoa não se sinta tão sozinha no mundo. Então, né, essa coisa eu conheço pessoas que perderam, né, homens, né, que perderam o pai, a mãe e não puderam derrubar uma lágrima, sabe? Não puderam chorar, não puderam, eu só choro no banho, escondido. E essa é uma dor, gente. Essa é uma dor de não conseguir se colocar pleno, autêntico para o mundo, de ser só uma fachada, uma metade. Eu sou só a metade poderosa, às vezes falso poderosa, né? Então essas são as dores de um mundo masculino que não permite esse feminino, né? Não faz esse equilíbrio. E aí os passos da cura, para a gente finalizar esse vídeo aqui, 2 deles, procure mentores, procure homens, terapeutas, mulheres, enfim, pessoas que possam te ajudar, que passaram por isso, que possam te ajudar a você olhar para suas dores. E quando você estiver nesse caminho, seja um mentor de outro, seja um mentor do seu irmão mais novo, do seu primo, do seu amigo, puxa a conversa, fala, eu tô vendo que você tá mal, que você tá, o que você tá sentindo, se abre comigo, né, vamos falar sério, né, vamos ter uma conversa profunda, uma conversa realmente com o coração aberto, que é isso que falta, né, e a outro passo da cura e esse é bem, né, polêmico, corra o risco de amar outro homem. E aí, assim, calma, quinta série. Amar não é no sentido sexual. E aí eu te pergunto, né? Então, se amar não é no sentido sexual, o que é amar para você? Como é que você demonstra amor por alguém que você não vai ter relação sexual? Que não é esse o tipo de amor? Porque para os homens isso está tudo muito misturado. De novo, tenho falas de amigo meus, não dá para ser amigo de mulher porque tem a questão sexual. Pô, então você não sabe o que é ser amizade, o que é ser amigo, você não sabe o que é ter amizade, o que é ter amor por alguém, admiração, querer estar junto sem querer fazer sexo. Né? Então essa é uma pergunta bem forte para você. O que é o amor? Como é que você demonstra o seu amor para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para um amigo, né? De uma maneira que não envolva sexo. Não demonstro, né? Porque para mim amor é sexo. É isso que você tá falando? Então esse é um grande problema. O que é, e eu volto a te perguntar, você precisa descobrir o que é amar as pessoas, sem amar pelo sentimento, o carinho, o cuidado, a admiração, o querer estar junto por ela, por quem ela é. Fica aqui para você pensar nessa questão super importante no masculino. Tá bom? Então, continuamos a nossa conversa aqui nos comentários. Até o próximo, a gente ainda tá no meio do caminho, a gente já tem mais 2 vídeos para terminar aqui o livro. Espero que esteja te inspirando. Mande para os seus amigos, né? Se você vai quebrar esse silêncio, e é importante que se quebre esse silêncio do masculino. Mande para os seus amigos, compartilhe com eles, de repente provoque uma conversa mais profunda, que vai unir vocês, né? Eu esqueci de falar aqui que a manifestação de carinho masculino, ela só é permitida, né, nos esportes e na guerra, né, o contato físico. Olha que triste isso, gente. Que triste viver nesse mundo em que a manifestação de carinho são só nesses momentos, né? Poderia ser muito mais. E não é só o toque, não tô falando disso, né? De novo, amor não é só toque, né? Não é só toque físico. Acho que você vai precisar descobrir o que é, tá bom? Até mais. Tchau!